Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Meu dileto irmão e irmã, ouvinte desta emissora que transmite nosso programa, internauta que nos acompanha através do canal no YouTube, muito obrigado por estarmos juntos. Desejo para você um dia de grandes bênçãos e de grande paz. Uma sexta-feira realmente abençoada sob o olhar do crucificado. A caminhada quaresmal continua e nos leva a refletir sobre uma realidade muito concreta da nossa vida católica, cristã. A fidelidade quando surgem pressões e incompreensões. Isso a gente sente dentro de casa, sente no ambiente de trabalho, enfim, em tantos lugares onde a nossa fé é questionada, onde às vezes você fica calado. Outro dia me dizia uma professora que num colégio lá, cerca de 20 professores, somente ela e uma outra lá que tem um pensamento de igreja, um pensamento mais adequado. O restante, tudo marxista. Os professores revoltados, aqueles professores profundamente dados ao marxismo cultural e apoia tudo que é imoralidade, não tem aquela visão de família. E ela me dizia, eu e minha colega tentamos falar com eles com o nosso testemunho. Silêncio no canto, fazendo as coisas tudo certinha. E é interessante, porque quando as coisas despencam na escola, sobra para as duas resolver, porque eles não dão conta. Essa gente é tão fraca interiormente, porque não tem espiritualidade, não tem oração, não dá conta de resolver as coisas. O cristão é diferente. A vivência cristã nos leva a uma firmeza de caráter, de vida. Por isso que a igreja, ao longo dos séculos, forjou a civilização ocidental com os valores cristãos, com os valores da Sagrada Escritura. Criamos homens e mulheres fortes, valentes. Criamos crianças e jovens bastantemente profundos na compreensão cosmológica da realidade do mundo, da pessoa, da igreja, da fé. É isso que precisa. Então, esses ambientes, eles são muito nocivos. Hoje, os ambientes culturais, mesmo praticamente em muitos ambientes educacionais de universidade, a fé católica é hostilizada, porque isso faz parte do processo. O processo de descristianização do Ocidente, ele é uma empreitada já anunciada por Gramsci, fundador do Partido Comunista na Itália. Vale a pena ler o que se fala sobre esse filósofo, esse sociólogo, sei lá, esse grande defensor das ideias materialistas, ateias do marxismo. Isso está vigente hoje no Brasil. Essa mentalidade ela vai tomando corpo dentro do judiciário, dentro do Ministério Público, dentro da política, dentro da igreja, dentro das igrejas, de outras igrejas também não católicas, dentro da educação, dentro dos centros universitários, na cultura e nas comunicações sociais. Por isso que não é fácil a gente permanecer fiel em meio a essas pressões. Eu digo para você que me escuta, você que está em algum desses ambientes, desses nichos, onde se tenta desconstruir a fé e os valores. Seja firme, apegue-se a Deus e não deixe que pressões, que a indiferença, a zombaria, a nossa fé, possa romper dentro de nós aquele elan tão bonito que nós construímos a partir do mistério da cruz. Hoje é sexta-feira, dia de Via Sacra, Quaresma. Isso é muito importante.
ser fiel a Deus nem sempre foi fácil. Muitas vezes o cristão precisa caminhar contra a corrente, enfrentar críticas, como eu estou dizendo, e até ser mal compreendido, zombateado, criticado. E isso, às vezes, não é longe de casa, não, dentro de casa. Aquela realidade de um matrimônio onde o marido se converteu lá no terço dos homens, no encontro de homens, a mulher mundana, mulher marxista, com mentalidade comunista, que zomba do esposo que está rezando. Mas isso tem. Também o contrário, mulheres piedosas que estão agarradas ao rosário, às coisas de Deus e que são criticadas às vezes pelos seus pais, pelo seu esposo, pelos filhos. Isso, nós conhecemos muito essa realidade. A crítica, a zombação à fé. Mesmo gente católica de igreja que zomba de quem reza. Zomba do homem, da mulher que quer usar a modéstia, que vai para a missa com a roupa adequada. Zomba, mas isso é cafonice, nós temos que seguir a moda, né? E quem disse que a moda anda na direção do bem, na direção da palavra? Claro que não. São Policarpo de Esmirna, no século II, um dos primeiros mártires da igreja, dizia antes de entregar sua vida por Cristo, preste atenção, há 86 anos eu sirvo a Cristo e ele nunca me fez mal. Gente, pensa nessa palavra desse grande santo, que morreu martirizado com 86 anos. E ele diz, há 86 anos eu sirvo a Cristo e ele nunca me fez mal. Mas Jesus não faz mal a ninguém. Papa Bento falava isso para os jovens em Madrid. Nunca. Ele permaneceu fiel até o fim, porque sabia em quem havia colocado a sua esperança. Não colocou esperança nas coisas passageiras deste mundo, nas ideologias de partido A e B, não. Sua esperança era em Cristo. Na vida cotidiana também enfrentamos pressões. Pressão para abandonar os valores, para agir como todo mundo age, para relativizar aquilo que a fé nos ensina. Olha que coisa impressionante. Gente, eu tenho tantos exemplos disso, sobretudo em relação à justiça. É uma coisa impressionante, mas não vou usar esse pequeno espaço nosso para isso. Como é difícil ser católico dentro desses nichos corrompidos pelo esquerdismo militante e marxista. Como é difícil. Como é difícil vencer essas barreiras, essas críticas. Mas nós temos que ter aquela espiritualidade dos mártires. Quanto mais nos massacram, mais eu estou perto do meu Senhor, mais a minha fé cresce. O Papa Pio XII recordava que a fidelidade cristã não se mede apenas nas grandes decisões, mas nas escolhas diárias que formam o caráter. O caráter de não se corromper, de não entregar a sua vida à devassidão. Veja o que acontece nessa nossa república, que coisa triste, cada dia uma desgraça maior. Os cristãos nunca podem se deixar levar pela ambição e pela corrupção, porque o saco da ambição não tem fundo, e mais vale o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Talvez você que me escuta agora esteja vivendo um momento em que precisa sustentar sua fé no meio de dificuldades. Com certeza que muitas pessoas que estão rezando comigo nesta manhã vivem essa realidade, dos tormentos à sua fé no trabalho, em casa, na vida social. Isso pode ser tanto no ambiente do trabalho, na família ou até dentro mesmo do próprio coração, dentro de nós mesmos. A pessoa fala uma coisa contra Deus, contra a igreja, contra o Papa, contra o bispo, contra o Papa, contra o padre, contra uma pastoral, contra o ministro da igreja, aquilo fica matutando dentro da sua cabeça, sendo acelerado pela tentação do diabo. Porque o grande inimigo da nossa alma não é outra coisa senão o mundo, Satanás e a carne,
que nos leva a esses males terríveis. São Luís Maria Grondon de Montfort dizia: quando tudo parece escuro, Deus está preparando uma luz maior. Então você que passa por essas provações, entenda, Deus está preparando um caminho de luz para você. Se não neste mundo, na eternidade. Desistir da fé, nunca. Voltar atrás, nunca. Como dizia São Bento logo no prólogo da sua regra. Nada antepor a Cristo, nada. E a Quaresma nos convida a permanecer firmes. A cruz que contemplamos nesta sexta-feira nos lembra que o amor de Cristo venceu justamente através da fidelidade. Cristo foi fiel ao Pai. Assim, meu irmão e minha irmã, talvez sua luta seja silenciosa. Talvez ninguém veja o esforço que você faz para permanecer fiel, para permanecer católico até o fim. Outro dia uma pessoa católica me dizia: bispo, ora por mim. Todos da minha família são de diversas tendências evangélicas. E quando tem, às vezes, alguma coisa de família, é um grande sofrimento para mim, porque todos os olhos se voltam contra mim. E essa pessoa me dizia: eu morro, mas jamais abandonarei a minha igreja, a vida dos santos, a intercessão de Nossa Senhora. Que coisa linda. É esta fidelidade que Deus mais vê em nós. E é nela que nós vamos sustentar cada passo da nossa vida no amor de Cristo. Amém. Compartilho com você o Evangelho de João 7, 1 a 2, 10, 25 a 30. E nos mostra Jesus enfrentando um ambiente de desconfiança e hostilidade. Alguns questionavam sua origem e sua autoridade. Outros tentavam prendê-lo. Mas o texto diz algo muito importante. É uma palavra do próprio Jesus, do Evangelho de hoje. Ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Que bonito isso. Isso revela que a missão de Jesus não dependia das pressões humanas, mas do plano de Deus. Simples assim. São Beda, o Venerável, lá do século VIII, comentava que Cristo caminha com liberdade porque conhece o tempo de Deus, o Kairós, a graça de Deus que nos embala nesse caminho profundamente de liberdade. Meu querido irmão, minha querida irmã que me acompanha, a vida espiritual também pede essa confiança da minha parte e da sua. Saber que Deus conduz a história, mesmo quando surgem grandes oposições. E nós vivemos esse tempo de oposição à fé, ao Evangelho, à Santa Igreja. Mas nós somos católicos e somos determinados. Nada vai abalar a nossa fé. Deus seja louvado por isso, que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesse grande amor à fidelidade, assim seja. Chegou o momento da nossa oração, a gente reza com muita fé, todos juntos, elevando o nosso coração ao Senhor, pelas mãos de Cristo ao Pai, sob o poder do Espírito Santo e o olhar de Nossa Senhora e São José. Senhor Jesus, fortalece nosso coração nas horas mais difíceis. Quando surgirem pressões, incompreensões ou dúvidas, dá-nos coragem para permanecer fiéis. Visita aqueles que hoje enfrentam sofrimento, os enfermos que estão sozinhos, os que carregam preocupações profundas. Sustenta também, Senhor, os que são perseguidos por causa da sua fé, dentro da família, nos ambientes sociais, no ambiente do trabalho, onde quer que seja, que a nossa fé seja sustentada pela Tua presença, Senhor. Sustente a fé da pessoa que me escuta neste momento. Que a Tua cruz nos recorde
que o amor fiel sempre vence. Amém. Com São Padre Pio, rezemos. Fica conosco, Senhor. Amém.